Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Urbis. Segundo domingo de quarentena, hoje é dia 29/3/2020, fechando o mês praticamente, não é? Irmãos, estou com muita saudade dos irmãos. É muito ruim ficar sem a presença dos irmãos, sem esse contato com os meus queridos irmãos aí. E eu tenho feito essas reclamações à minha querida esposa. Irmãos, os irmãos sabem que nós estamos fazendo um trabalho exegético no livro de Apocalipse para no futuro apresentar aos domingos. Mas por enquanto a gente vai com os tiragostos aqui, antes do grande alimento, do grande banquete do livro do Apocalipse. Eu gostaria de ler o texto com os irmãos em Apocalipse capítulo 1, verso 14 ao do verso 4 ao verso 8. Diz assim: João, as 7 igrejas da Ásia, que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Uma expressão de eternidade. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, outra expressão de eternidade, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. 4 pontos para a gente meditar nesse sermão de hoje, porque nós temos fazendo um formato curto para que o irmão tenha a paciência de meditar. Vídeos longos realmente não fazem tanto efeito assim. Então vamos lá. O primeiro ponto está no verso 4, que é a saudação às igrejas da Ásia, que os irmãos conhecem. São as congregações mais importantes daquela época, que hoje se localizam na Turquia: Efésio, Esmina, Filadélfia, Laodiceia, enfim, essas igrejas. Então João precisa falar com os pastores dessas igrejas, com os irmãos dessas igrejas, para uma mensagem de paz. Lembrar que o contexto de João estava preso em Pátmos, uma ilha isolada na Turquia, e o seu crime foi ser cristão, seguidor de Jesus Cristo, e estava lá. E aí ele já começa no texto desejando graça e paz da parte de Deus. A expressão que é, que era e que há de vir é uma expressão, João ele saca muito de gramática grega. Aqui a gente vai fazer um pouquinho de hermenêutica, exegese. É uma expressão que ela abrange gentios e judeus, gentios helênicos. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa expressão também era usada para Zeus pelos gregos. E aí João, ele faz uma estratégia aqui para pegar essa linguagem e abarcar Deus, no lugar de Zeus, para que os cristãos helênicos entendam sobre o sentido de graça e paz advindo da eternidade, do próprio Deus. São expressões culturais que se sujeitam à autoridade das Escrituras Sagradas. Ok? Esse é o primeiro ponto. Então, o que nós desejamos também para a Igreja Batista da Urbis é graça e paz da parte da eternidade, da parte do Senhor. Os irmãos que estão aí sejam agraciados por essa paz e por essa graça que João destinou às 7 igrejas da Ásia, que hoje é a Turquia, claro. Vamos lá. Esse é o primeiro ponto do primeiro ponto. O segundo ponto é que João, mesmo preso, observe, mesmo numa situação degradante, de opressão, de tristeza, com certeza de maus tratos ali, ele é um líder sereno que deseja que a igreja esteja em paz. E por isso a sua saudação não é uma saudação simplesmente de
por educação ou para começar uma ideia com a igreja, mas aqui é do fundo do coração. Ele deseja que realmente a igreja esteja em paz e que receba, de fato, as benécias da vida do reino. Terceiro ponto, esta paz não é uma paz comum. A gente já viu, ela vem da parte de Deus. Então, uma coisa é você desejar paz comum, esteja em paz, fique em paz. Outra coisa é desejar paz da parte daquele, né? que era e que há de vir, mostrando a atemporalidade na expressão da frase. Último ponto desse verso 4, João usa a expressão presente, passado e futuro, claro, pois não somente atinge todos, mas também todos os eleitos de todas as nações. Os 7 espíritos, aqui é o último ponto, eu concordo com Graham Osborne, o Simon Kistemaker, acho que a expressão é essa em inglês, não sei, depois me corrijam aí os irmãos. Não vai muito nessa direção, mas a do Graham Osborne é a mais lúcida. Aqui realmente os 7 espíritos revela a perfeição do Espírito Santo, né? O setuplo é a obra perfeita do Espírito Santo de Deus que atua, né? O Espírito de Cristo que atua, que revela, que testemunha, que liberta, né? Que aponta para a obra perfeita de Cristo. Tanto que o Graham diz assim, o número 7 enfatizado nesta saudação é referente ao Espírito Santo. É uma ideia que eu gosto, que se aproxima muito daquilo que eu estou desenvolvendo aqui no trabalho de exegese. O verso 5 e 6, um bloco único aqui, vai falar sobre, na realidade, é uma doxologia do amor de Cristo. E a gente tem alguns aspectos para se entender aqui. O primeiro aspecto é da parte de Deus, é da parte de Cristo, não é? Ele é fiel testemunha. A expressão fiel testemunha, ela se aproxima do o que dá testemunha, ou seja, a sua própria vida, a sua obra, não é? E o verbo, diferente do que João apresenta na sua epístola, no capítulo 4, do verso 19, a primeira epístola de João, capítulo 4, verso 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro, não é? Dá no passado, agora que está bem no presente, mas abrange o passado, abarca toda a sua obra, ou seja, a sua obra ela é contínua em nossa vida, né? A obra de Cristo, o sacrifício, está valendo agora e vai valer no futuro. Então, o presente é que ele continua a nos amar, continua, nesse exato momento, te amando, te sustentando, provendo você. A outra expressão é primogênito dos mortos. Então, Cristo é o único, só ele ressuscitou dos mortos e deu direito aos eleitos a ressuscitar dos mortos com o corpo glorificado. Então, ele é único, ele é o único herdeiro desse direito e ponto. Então, também ele é soberano, ou seja, ele tem o controle. Diferente de Satanás, em que os homens outorgaram poderes, principados, autoridade a Satanás, como está escrito em Lucas 4, Cristo tem por direito divino de ser rei, por direito divino, sobre os reis da terra. E aí ele encerra esse bloco, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele a glória, o domínio dos séculos. O louvor se encerra com a glorificação de Deus, o poder, a soberania do Pai sobre todos os tempos, desde os tempos de toda a criação até o exato momento, até o futuro, glória, e tudo acaba em glória. E por último, Cristo nos ama de fato, porque a expressão é de eternidade. Esse amor de Cristo é de eternidade. E o verso 8 vai para finalizar dizendo: eu sou o ômega, o alfa e o ômega, diz o seu Deus, aquele que ele volta ao princípio,
daquilo que foi dito em João, no verso 4, mostrando novamente que Deus é Deus dos eleitos e os eleitos de todas as tribos de Israel. Meus irmãos, que os irmãos possam meditar, confie no Senhor, confie na sua soberania, tudo está sob o seu controle, Ele é o alfa e o ômega e Ele está te amando, continua te amando, continuará te amando e te sustentando. Amém? Abraço a todos, aqui do seu querido pastor Harry.